Oi, gente. Retornando, conforme muitos me pediram, as gravaçõezinhas das aulas, principalmente considerando que direito societário é um assunto que, em primeiro momento, é um assunto mais complexo, até porque envolve muita prática, né? Enfim, do dia a dia do advogado, do contador, do administrador, então termina que se torna um assunto mais delicado. Então, a gente vai fazer o mesmo esquema de 2020. Tem a gravação, vocês assistem. Eu estou online para o caso de haver dúvidas. E caso não existam dúvidas, na próxima aula, a gente vê o conteúdo ao vivo, tá massa? A gente vai ver hoje as sociedades contratuais, as modalidades societárias, tipos societários que são regidos pelo Código Civil. Gente, até agora, desde o começo de fevereiro até agora, a gente viu a teoria geral do direito societário, então a gente viu características, classificações, e a gente viu as modalidades, os tipos societários não personificados, né? Seja por uma opção do legislador, como é o caso da sociedade em conta de participação, que é aquela modalidade que a gente viu nas duas últimas aulas, que é um tipo societário que, muito embora ela até tenha uma personalidade jurídica para efeitos fiscais, essa personalidade ela não é reconhecida pelo direito privado, ou seja, ela continua sendo uma sociedade não personificada. O nosso Código Civil traz assim, nossos manuais de direito empresarial, eles continuam classificando ela como uma sociedade não personificada, tá? Ela não reconhece essa personalidade para fins de defesa patrimonial, né? O escudo da proteção, da autonomia, da separação patrimonial, ele não existe na sociedade em conta de participação, seja por força das circunstâncias, né? Uma modalidade, a sociedade em conta de participação, ela não tem personalidade por opção legislativa, e nós temos uma segunda classificação, um segundo tipo, que é a sociedade em comum, que é aquela sociedade em gestação, em processo de formalização. Esse é um tipo societário que, muito embora ele exista, muito embora ele seja reconhecido pelo nosso ordenamento jurídico, ela não tem personalidade, porque ela ainda está se constituindo, e ela se diferencia da sociedade irregular, que é aquela que, muito embora tenha um registro, ele não está perfeito, completo, acabado, está faltando alguma informação, ou seja, a averbação de alguma mudança, de alguma alteração contratual, ou ela se diferencia também de uma sociedade de fato, que é aquela sociedade que, muito embora exista, muito embora ela exerça suas atividades, ela não tem, meus amores, a menor pretensão de se regularizar. Então, essas são as diferenciações. Hoje, deve relembrar, né, como é que coloca para apresentar. Foi. Então, hoje, conforme eu já falei, nós vamos ver a teoria geral das sociedades contratuais. Pessoal, sociedades contratuais são sociedades, como eu falei, regidas pelo Código Civil, tá? Elas são constituídas mediante um instrumento que é um contrato social. Gente, existem, inclusive na doutrina brasileira, muitas críticas a essa característica de contrato, tá? Algumas pessoas dizem que não é um contrato, que é um ato de formação. Algumas pessoas dizem que, como ele não tem esse instrumento não tem uma natureza contratual, ela não deveria ser chamada de contrato. Mas, no ordenamento jurídico da gente, prevaleceu, sim, a natureza de contrato, a natureza de constituição mediante contrato, o nome continua a ser. Essa teoria ela é de um jurista chamado Túlio Ascarelli, e Túlio ele diz exatamente que é sim um contrato social, tá? Ele tem natureza jurídica de contrato, mas é um contrato sui generis. Ele é um contrato diferente, atípico, tá? Ele é
Primeira diferença é porque ele é plurilateral. E ele gera obrigações não apenas entre as pessoas que assinaram, ele gera obrigação entre si e para com terceiros. Gera obrigações com a própria personalidade jurídica que vai nascer a partir dali. Então, os sócios assinam e ele gera obrigações para os sócios, para a personalidade jurídica e obrigações para com terceiros, os contratantes, o administrador, o gerente. Então, essa é a grande diferenciação entre um contrato social e um contrato, por exemplo, de compra e venda, um contrato de fornecimento, um contrato de locação. Mas é sim um contrato, tá? Ele é um contrato sui generis. Várias pessoas podem tomar parte naquele contrato. Aquele contrato nasce em decorrência do interesse de se associar. A que a gente já falou tantas vezes, affectio societatis. É a intenção de se associar. E, por fim, ele é um contrato, mas ele não gera direitos e obrigações apenas entre as partes. É entre as partes e para com terceiros. Direito entre os signatários e direito para com outrem. Gente, veja só, como eu disse, o instrumento que normatiza as sociedades contratuais é o nosso Código Civil, a partir do artigo 997. O artigo 997, as pessoas de um primeiro momento pensam, é só um artigo pro forma, ele só diz algumas características, ele é muito mais do que isso. Ele é um artigo que ele, de fato, ele dá o passo a passo da constituição de uma sociedade contratual. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, que, além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará. Gente, eu deixei em negrito isso aí porque é a primeira informação de suma importância. O contrato social, ele é regido pela liberdade das partes. Não sendo ilícito, não sendo proibido, ele vai poder estipular o que ele pretender. É a livre liberdade, certo? Então, é um tipo societário muito procurado, porque ele dá uma autonomia às partes que, por exemplo, o estatuto social não dá. Então, primeira característica relevante das sociedades contratual, ampla liberdade para estipular as cláusulas sociais, certo? Então, ele deve ser escrito. Por que ele deve ser escrito, gente? Porque ele vai ser registrado no cartório competente. Sociedade empresária, junta comercial. Sociedade não empresária, sociedade de advocacia, OAB. Sociedades de autônomos, cartório, entendeu? Cartório civil. Então, a gente vai ter como primeira característica a ampla liberdade, segunda característica, escrito, tá? Quando se tratar de sociedade simples, cartório civil, sociedade empresária, junta comercial competente. Artigo 1150 do Código Civil. O empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao registro público de empresas mercantis a cargo das juntas comerciais e a sociedade simples ao registro civil das pessoas jurídicas, o qual deverá obedecer para lá, tá? Primeira informação. Gente, em regra, o contrato social ele é feito por instrumento particular. Em regra, é em particular. Mas o artigo 997, ele deu essa liberdade, que ele também pode ser formalizado mediante um instrumento público, tá? Mas é importante destacar aqui, apesar, ainda que ele seja registrado através de um contrato
de um contrato de um instrumento público, as alterações não precisam ser feitas por instrumento público. Essa informação ela cai muito em prova, porque a gente vai no automático. Mariana, se era instrumento público, toda alteração vai obedecer a mesma modalidade. Errado, tá? Ainda que ele seja instrumento público, as alterações elas podem ser através de instrumentos particulares. Como vocês já sabem, para não ficar pesado o arquivo, eu vou parar a aula e eu vou recomeçar falando do registro do contrato social.